presentato la base spirituale che sostiene l'impegno politico ed il contributo specifico del Movimento dell'Unità. Senatori e deputati, signori rappresentanti del governo italiano, autorità presenti di vari paesi aqui presentes, chiarissimi professori, distintos professores, signore e signori, senhoras, senhores e amigos. Siamo qui oggi estamos aqui para abrir, como os senhores sabem, o Congresso Internacional do Movimento da Unidade. Uma etapa importante para conhecer em profundidade a sua identidade, seus ideais, seus métodos e seus objetivos. O surgimento do Movimento da Unidade é recente. Remonta ao dia 2 de maio de 1996, quando eu me encontrei com um grupo de políticos em Nápoles, Itália. Todavia, tem suas raízes na história, na espiritualidade e na doutrina do movimento dos focolares, pelo qual é fomentado. De fato, sempre dispensamos ao mundo político uma atenção especial, porque nos oferecia a possibilidade de amar o próximo numa escala crescente de caridade. Do amor interpessoal a um amor maior que abraça a polis. Diversos membros do movimento trabalham na política, muitas vezes ocupando cargos de responsabilidade. Em Trento, em 44, nós, primeiras focolarinas, permanecemos na cidade, enquanto as nossas famílias saíram em busca de refúgio. Correndo para os abrigos antiaéreos, conseguimos levar conosco só um pequeno livro, o Evangelho. Ali, cientes de cada encontro nosso poderia ser o último, em meio aos sonhos que a guerra destruía, semeando a morte, demolindo casas, procuramos um ideal que nenhuma bomba pudesse destruir, pelo qual valesse a pena empregar a própria vida. E Deus Amor se revelou a nós. Amor, porque são três pessoas que se amam. E somos todos chamados a participar dessa comunhão de amor. Amor que deveria ser também a essência da nossa vida, como filhos do amor. Amor que deveríamos oferecer uns aos outros, às pessoas que precisavam de uma ajuda espiritual, de conforto, mas também de alimentos, sapatos, roupas, casas. O ódio e o egoísmo humano destruíam ou faziam desaparecer todos esses bens, respondendo ao amor de Deus, amando aos homens. Fizemos surgir uma comunidade local, na qual o amor evangélico encontrava soluções para o problema social e uma nova organização para a vida de todos. Estava nascendo um movimento religioso alicerçado num carisma, que ajudaria a realizar o sonho de um Deus. Como dizem os nossos jovens, a unidade. Pai, que todos sejam um, Jesus havia rezado. Um movimento religioso que logo revelou também um significado político. Hoje, gostaria de rever com os senhores os eventos da nossa história que mais estimularam a formação de nossa concepção política, destacando em cada um deles aquilo que exprime um valor duradouro e que, a meu ver, pode enriquecer o patrimônio do movimento da unidade. Em 1948, conhecemos na Câmara dos Deputados o deputado Higino Giordani. Era uma personalidade com grande experiência cultural, social e política. Participou ativamente nos momentos difíceis do primeiro período pós-guerra. Foi um pensador e um referencial para gerações que aspiravam à liberdade sob o regime ditatorial. Giordani foi cofundador do movimento dos focolares e, graças a um especial plano de Deus, sempre representou aos nossos olhos a humanidade. Sua história, seus sofrimentos, suas conquistas, sua busca de um ideal verdadeiro. Ele, Giordani, abriu mais o nosso coração à humanidade com seus problemas e seus anseios.
A reconstrução do país e da Europa após a Segunda Guerra Mundial, a democracia nascente, a divisão da Europa entre leste e oeste. Por sua vez, Jordânia recebeu do espírito do movimento um novo impulso para a própria atividade política. Cito algumas de suas ações. O discurso sobre a paz universal, que suscitou o aplauso de todo o parlamento. O primeiro projeto de lei sobre a objeção de consciência, apresentado em colaboração com o socialista Calosso. O diálogo sobre a paz com o comunista Laiolo. Rapidamente se formou em torno de Jordânia um discreto grupo de deputados que partilhavam nosso ideal e procuravam vivê-lo no parlamento. Experimentou-se ali pela primeira vez numa sede política a arte de amar, da qual já falei alguns meses atrás no Capitólio. Essa arte de amar exige que amemos a todos sem discriminação e, portanto, sem distinção de partido. Que sejamos os primeiros a amar. Que nos façamos um com o irmão para acolhê-lo, deixando livre o nosso coração de preocupações e pensamentos. Os cristãos são os primeiros chamados a viver esta arte de amar, mas não os únicos. Todos podem e devem amar. É uma lei para toda pessoa de qualquer convicção religiosa e está escrita no DNA do ser humano. E se o amor é recíproco, segundo o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus torna-se presente entre nós, como prometeu. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, significa no meu amor, ali estou eu no meio deles. Essa presença de Jesus transforma cada homem e gera unidade entre eles. Não é uma simples concórdia de intenções e de opiniões, baseada na mesma opção política, mas a unidade humano-divina que une no modo mais profundo, para além das diferenças de cultura e de filiação política. Essas diferenças, somente se estiverem apoiadas na unidade, adquirem o seu verdadeiro significado e, na reciprocidade, tornam-se uma riqueza comum. Portanto, ainda hoje, a norma é viver acima de tudo como verdadeiros cristãos e depois ter consciência do próprio empenho político. Visto que hoje também participam do movimento da unidade pessoas não cristãs ou de outras culturas, esse empenho pode ser formulado da seguinte forma. Em primeiro lugar, ser pessoas que acreditam nos valores profundos e eternos do homem e depois trabalhar na ação política. A presença de Jesus entre nós, efeito da unidade, é o coração de todas as nossas comunidades e também de nossas comunidades políticas. Em 1962, o deputado Tommaso Sorge entreviu quanto ela é necessária e me escreveu da Câmara dos Deputados. Nós, que vivemos na medula da vida pública, constatamos a cada momento que no plano humano, inclusive no plano dos valores éticos mais nobres, não existe nenhuma esperança de redenção para este mundo com uma visão tão estreita de falsidade, de luta, de corrida ao poder. Infelizmente, constatamos também que os valores religiosos em si não conseguem modificar o homo politicus. Ele os aceita na medida em que lhes são úteis e os abandona tão logo tornam-se um empecilho. A ação de conquista individual por si só parece insuficiente. É necessária a manifestação luminosa da sabedoria, sacudindo a humanidade inteira. Essa luz da sabedoria não pode vir senão de Deus, que em Jesus, atraído pelo nosso amor recíproco, torna-se presente entre nós, onde trabalhamos e por meio de nós age politicamente. Foi esse o objetivo da nossa célula parlamentar, que desde 1950 até hoje viu mudar os próprios membros, os quais a certa altura pertenciam também a partidos diferentes, mas nunca viu mudar o próprio objetivo: estabelecer, acima de tudo, porque a nossa unidade o permite, a presença de Jesus no parlamento. Outra figura famosa que destacou a dimensão política que poderia ter o nosso movimento foi a de Alcide de Gasperi. Ele era de Trento, tal como as primeiras focolarinas e focolarinos, e muito amigo do nosso movimento. A espiritualidade da unidade, que conheceu muito profundamente, o fascinava e reforçava nele a vocação à unidade que, junto com Adenauer e Schumann,
fez dele um fundador da Europa Unida. Principalmente nos últimos anos, como se constata através de um documentário sobre ele, todos os seus pensamentos confluíam, de certo modo, no que todos sejam um de Jesus. Aquele Jesus que De Gasperi invocou 3 vezes antes de morrer. Quanto a nós, o nosso contato com De Gasperi nos fez perceber quanto pode construir um político que ama o seu país e quanto isso pode lhe custar. Entre De Gasperi e nós houve uma consistente correspondência. Numa carta de 1950 eu lhe escrevi: sua presença tem para nós o mesmo valor que a presença de Jesus entre nós, pois temos a convicção de que toda autoridade vem de Deus. O Senhor tem a graça de Estado para governar a Itália. Deveria ser a expressão mais luminosa dos membros do seu partido e dos outros. Reler essa carta me permite explicar o conceito de autoridade que temos desde então. Sabemos que Deus doa aos homens, como a seus vigários no mundo, a autoridade que deveria ser instrumento de verdade e de amor. Por isso, sempre tivemos um altíssimo conceito da autoridade. A autoridade que, dada por um Deus que é amor, que é Trindade, assume um significado que talvez dificilmente seja encontrado nas doutrinas políticas e nos códigos de direito. Para nós, a autoridade é uma participação do amor do Criador por suas criaturas, do amor de um pai por todos os seus filhos, inclusive os mais fracos e insignificantes, que, porém, possuem em si a dignidade inviolável de serem filhos de Deus. Essa autoridade que Deus deu a cada homem torna-se o fundamento de uma mais específica autoridade política para o governo da cidade e do homem. É importante lembrar a grande e importantíssima responsabilidade que tem diante de Deus e dos homens aqueles que governam. Jamais devem esquecer que o cidadão é o primeiro que participa do amor de Deus pela cidade e tem funções a desempenhar de forma honesta, com direitos e deveres próprios. O cidadão não é objeto, mas sujeito verdadeiro da comunidade política e deve conscientizar-se disso. O poder político deve estar a seu serviço, como se diz comumente. E a fim de que isso possa ser aplicado de forma cada vez mais completa, a política exercida pelos governantes como serviço inspirado na verdade e no amor deve ser acompanhada, só assim o cidadão exerce a autoridade recebida de Deus, pela participação sempre mais plena dos cidadãos nos assuntos públicos. Somente nessa reciprocidade pode-se construir o bem de toda a comunidade. Com isso, pensamos no relacionamento trinitário entre os dois sujeitos, que significa harmonia de unidade e multiplicidade. No movimento, não se deseja confundir religião e política, como aconteceu e acontece com os extremismos de cristãos e não cristãos. É necessário o reconhecimento da especificidade da política, com as suas competências específicas. Por outro lado, Jesus é a vida, e vida completa. Não é apenas um fator religioso. Separá-lo da vida integral do homem é uma heresia prática dos tempos modernos. É subjugar o homem a algo que é menos do que ele e banir Deus, que é Pai, para longe dos filhos. Não, Jesus é o homem perfeito, que resume em si todos os homens e toda a verdade e impulso que podem ter para elevar-se até o próprio lugar. Por vezes se pensa que o Evangelho não resolve todos os problemas humanos e que instaura o reino de Deus somente no sentido religioso. Mas não é assim. Não é Jesus histórico que resolve todos os problemas. Quem o faz é Jesus, nós, membros do corpo místico. Jesus, eu. Jesus, você. É Jesus no homem, naquele determinado homem, quando a sua graça e amor estão nele, que constrói uma ponte, abre uma estrada. Jesus é a personalidade verdadeira mais profunda de cada um. E é como outro Cristo que o cristão dá a sua contribuição típica em todos os campos, na ciência, na arte, na política. Nessa direção estava encaminhado o empenho dos nossos políticos, com os quais foi constituído em 59 o Centro Santa Catarina. Este foi, por quase 10 anos, o ponto de convergência de seus anseios e preocupações, e o ponto de partida de suas atividades, renovados pelo espírito da unidade e reforçados pelo aprofundamento dos princípios da doutrina social cristã.
Na visão do Centro Santa Catarina, a política, porém, não se esgota na busca do bem comum do cidadão só do ponto de vista material, de utilidade geral. Ela também deve agir a fim de construir uma sociedade aberta à conquista de fins sempre mais elevados. A política pode e deve favorecer a responsabilização de cada homem como membro de um corpo que é a humanidade inteira e deve oferecer-lhe a possibilidade de alcançar a autorrealização temporal e a felicidade que só a fraternidade universal viabiliza. Enfatizava-se que os cristãos devem ter consciência de que tudo aquilo que realizam juntos e em comunhão com aqueles que buscam o bem da humanidade edifica a cidade terrena e continua a obra do Criador. Ao mesmo tempo, acelera a realização dos céus novos e da terra nova, porque Cristo redimiu com o cosmo, também a atividade humana e as obras dos homens permanecerão, se forem feitas conforme o mandamento do amor. O Centro Santa Catarina, ampliando o visual comumente aceito do empenho político e incentivando os próprios membros a inserirem as opções cotidianas num grande projeto histórico, avaliava também, à luz da verdade presente no coração do homem, todas as leis políticas que resistiram ao desgaste do tempo para ratificá-las. E os nossos que trabalhavam na política não se sentiam sozinhos, mas observavam a presença ativa e a ajuda de todos aqueles que, no curso da história, tinham trabalhado pelo mesmo projeto. Além disso, estudavam novas leis sugeridas pelos relacionamentos que o amor recíproco suscitava entre pessoas, entre grupos e povos. Sempre houve a convicção, todos os dias confirmada e redescoberta com novas facetas, de que a providência de Deus nunca nos abandona e age na vida humana, portanto, também na política. São essas algumas ideias que o movimento da unidade herdou do Centro Santa Catarina. Porém, existe uma ideia fundamental, que está à base de tudo e garante o sucesso dos nossos políticos no esforço contínuo de viver os ideais que almejam. Nós a oferecemos àqueles entre nós que são cristãos. Mas não só. Cristo morreu por todos os homens da terra. Já dissemos que é preciso, antes de tudo, ser autênticos cristãos e, sobre essa base, desempenhar a própria função política. Pois bem, ser autênticos cristãos significa seguir Jesus vivendo a arte de amar, que já explicamos, mas também, como ele disse com palavras fortes, renegando a si mesmos e tomando a própria cruz. A própria cruz. Qual é a cruz específica para quem trabalha também atualmente na política? Penso que muitas vezes é a falta de unidade, de concórdia que torna o trabalho pesado e pouco frutuoso, as contraposições rígidas entre partidos, sem tentar compreender a motivação dos outros, a divisão por motivos étnicos dentro dos estados, as divisões entre os estados, etc. Será necessário compreender como superar essas desunidades para como recompor a unidade. O próprio Jesus veio à Terra para recompor a unidade perdida entre os homens e Deus, e dos homens entre si. E fez isso com sua paixão e morte, sobretudo, é convicção de teólogos e santos, quando experimentou em si mesmo a mais alta desunidade. A desunidade entre ele e o Pai, com quem era uma coisa só. Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Pois bem, para os membros dos populares, esse mistério é a chave que permite realizar a unidade. E, consequentemente, é a chave também para esta sua expressão, que é o movimento da unidade. Só pessoas que têm sempre de si a figura de Jesus crucificado e abandonado, que sabem reconhecer seu semblante em cada divisão, que o amam e sabem abraçar a cruz da divisão por amor a Ele, são capazes de recompor a unidade. E é amando Jesus crucificado e abandonado que elas obtêm, como um dom, uma luz que a mente por si só não produz, uma força superior àquela que normalmente se tem. O movimento dos focolares, pouco a pouco, se estendeu por todo o mundo. Em 1956, nasceram os voluntários, pessoas muito empenhadas no social. Observando a invasão da Hungria por parte das tropas do Pacto de Varsóvia, despontou espontaneamente em nós o desejo de realizar outro tipo de invasão, com uma determinação equivalente, mas de caráter oposto,
Realizar uma revolução de amor na vida diária, na família, nos postos de trabalho e de compromisso cultural, social e político. Os voluntários são os principais animadores do movimento Humanidade Nova, que coordena todos os membros do movimento dos Focolares, enquanto membros da sociedade civil. Este, ao longo das décadas, deu vida exatamente a um povo, no mundo inteiro, o povo da unidade, que hoje conta com milhões de pessoas e começa a influir de modo original no modo de fazer cultura. Economia, política, arte, justiça, comunicação, etc. Povo formado por adultos e jovens, até mesmo por crianças, pessoas de qualquer cultura, profissão, nacionalidade. Os reconhecimentos acadêmicos, civis, políticos que prestigiosas universidades e instituições internacionais conferiram à minha pessoa, na realidade premiaram a vida desse povo e sua presença na história atual. Desde os primeiros tempos do nosso movimento, sempre soubemos que o carisma da unidade é portador de uma cultura própria, que é, ao mesmo tempo, filha da tradição cristã e nova, devido à luz que o carisma oferece. Porém, foi o crescimento do povo da unidade, a difusão da espiritualidade fora das estruturas do movimento dos Focolares, que evidenciou a característica específica dessa cultura e impeliu o seu estudo doutrinal. Teológico, mas também filosófico, político, econômico, psicológico, artístico, etc. Esse é o trabalho que há 10 anos foi iniciado pelos membros da Escola Abá, a qual se dedicam, juntamente comigo, especialistas de diversas disciplinas. Eis a novidade desses últimos tempos. O encontro entre o povo da unidade e a sua doutrina provocou aquilo que chamamos, termo extraído de São João Crisóstomo, de inundações. Isto é, o desenvolvimento de novas correntes, em particular no campo econômico, com o projeto da economia de comunhão, e no político, com o movimento da unidade que continua o Centro Santa Catarina. O movimento da unidade é portador de uma nova cultura política. Porém, da sua concepção de política não nasce um novo partido. É o método da política que é transformado. Mesmo permanecendo fiéis às próprias aspirações autênticas, o político da unidade ama a todos, como dissemos, por isso, em cada circunstância, ele procura o que une. Hoje queremos conceber a política de um modo totalmente novo. Suscitar é uma ideia ousada, uma política de Jesus, aquela que ele pensa e que pode realizar através de nós, onde quer que trabalhemos, nos parlamentos nacionais e no governo estadual, na Câmara Municipal, nos partidos, nos diversos grupos de inspiração civil e política, no governo ou na oposição. A unidade vivida assim por nós deve ser introduzida também como fermento em cada partido, entre os partidos, nas instituições, em todo o âmbito da vida pública, nas relações entre os Estados. Assim, cada povo pode ultrapassar a própria fronteira e olhar além, amando a pátria alheia como a própria, de modo que a presença de Jesus possa realizar-se também entre os povos e os Estados, e fazer da humanidade uma família universal, que supere o limitado conceito de sociedade internacional, pois as relações interpessoais entre grupos e povos são concebidas para derrubar toda divisão e barreira. Este é o objetivo do movimento da unidade, que começa a florescer hoje em todos os continentes, capaz de suscitar novos projetos e atrair personalidades de todos os níveis e posições políticas. Alguns membros do movimento dos Focolares participam dele, exercendo a própria profissão ou o próprio compromisso civil, ao lado de muitas outras pessoas que conheceram a espiritualidade da unidade e a vivem sem necessariamente pertencer ao nosso movimento. E agora, na tentativa de compreendê-lo melhor, perguntemos-nos: qual é a característica específica do movimento da unidade? Sabemos que a redenção realizada por Jesus na cruz transforma a essência de todos os laços humanos, injetando neles o amor divino e tornando-nos assim irmãos. Ora, isso tem um profundo significado para o nosso movimento. Se pensarmos que o grande projeto político da modernidade previa, como sintetiza o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas se nos últimos séculos os dois primeiros princípios conheceram formas parciais de atuação, a fraternidade, pelo contrário,
apesar das declarações formais, foi quase esquecida no plano político. Proprio questa invece può essere Exatamente essa pode ser a característica específica do nosso movimento, a fraternidade, por meio da qual adquirem significados novos e poderão ser plenamente atingidas também a liberdade e a igualdade. Per concludere questa Para concluir esta parte de meu discurso, gostaria de explicar como também a figura de Maria e o seu papel tiveram um grande significado na nossa história. nel 1959 Em 1959, era nosso costume, toda a nossa comunidade reuniu-se no período de férias. quell'anno Naquele ano, no vilarejo de montanha de Fiera de Primeiro, passaram 12.000 pessoas, provenientes de 27 países. i rappresentanti Seus representantes consagraram com um ato solene a si mesmos e os próprios povos a Maria. da parte loro Por sua vez, os nossos parlamentares presentes consagraram a ela o próprio empenho político. questa predilezione per Maria. Por que essa predileção por Maria e por que a consideramos rainha das nações e líder do nosso movimento? Colei che canta, Maria é aquela que canta: o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. il suo Nela, Deus deposita o seu desígnio para a humanidade. Nela, revela a sua misericórdia pelos homens. Destrói os falsos projetos dos soberbos. Derruba os poderosos dos tronos e exalta os humildes. Restabelece a justiça, distribui as riquezas. dunque Portanto, que figura política é maior do que Maria? A função do movimento da unidade é contribuir para realizar na história a obra que Maria anuncia já realizada nela. Delegando a outros a tarefa de contar as concretas e consistentes experiências feitas nestes últimos anos pelo movimento da unidade, desejei reservar para mim a narração de uma experiência particular. É um exemplo de que a fraternidade, característica do movimento da unidade, vivida pela comunidade, influi politicamente nela, tal como pude constatar pessoalmente poucas semanas atrás, durante a minha permanência de 15 dias na África. Para ser clara, devo contar brevemente uma pequena história, que é quase uma fábula, referente a um povo, os Bangwa, nos Camarões de língua inglesa. Em 66, fomos convidados, como focolarinos, a cuidar de um povo que vivia na floresta em estado primitivo, afligido por muitas doenças, com índice de mortalidade infantil de 90%. Desesperado porque suas constantes orações à divindade de sua religião tradicional não tinham obtido resultado, o povo recorreu, levando uma oferta às orações da missão católica mais próxima. Os focolarinos, interpelados por essa missão, abriram imediatamente uma espécie de ambulatório numa mísera cabana, visitada inclusive por cobras. Numa das minhas primeiras visitas, nos anos 60, enquanto grupos de Bangwas, representados pelo próprio rei, o sábio e prudente Fon de Fang de Fontaine, se alternavam em várias danças numa ampla esplanada na floresta, eu tive uma estranha sensação. Pareceu-me que Deus, como um sol, envolvia todos eles, juntamente conosco. E aquele sol, quase um sinal divino, fez-me prever que ali nasceria, no meio da floresta tropical, uma cidade que construiríamos juntos. Os focolarinos edificaram nos anos seguintes, com ajudas recolhidas pelos jovens do movimento em vários países, um modesto hospital, abriram escolas, canalizaram um pequeno rio de montanha para produzir eletricidade para o hospital, construíram casas com tijolos de argila e, mais tarde, uma igreja. Mas, acima de tudo, formados pela espiritualidade do movimento, os focolarinos amaram. Amaram todos aqueles irmãos extremamente necessitados, doentes, analfabetos, vendo Cristo em todos. E amaram-se reciprocamente, sendo eles mesmos as palavras vivas que podiam pregar aquela tribo. Os Bangwa observaram-nos por muitos meses. Queriam certificar-se se aqueles homens brancos os amavam sinceramente ou se tinham interesses pessoais. Convencidos da sinceridade e da transparência dos novos hóspedes, colaboraram no que puderam.
No movimento, milhares se converteram à religião católica. Focolarinos e banguas se encontraram no movimento dos focolares, irmanados pelo amor recíproco, sempre renovados, mesmo nas dificuldades que não faltavam. Os anos passaram e tudo prosperou. O hospital cresceu, a mortalidade infantil foi reduzida para 2%, a chaga da doença do sono foi debelada, foi construído um internato com vários graus de ensino, foram abertas 12 estradas para a comunicação entre os vários vilarejos. Os focolarinos, ajudados por eles, construíram 60 casas. Os Bangua, com a nossa ajuda, construíram muitas outras. Foi erigida uma paróquia pela autoridade da igreja. Este ano, após mais de 30 anos, voltei à fonte. A cidade, bela e grande, pode ser vista por todos. Vi o que o amor pode fazer, o que pode construir a fraternidade vivida entre pessoas de vários continentes que se tornaram uma única família. O governo abriu escolas primárias e uma escola secundária, instalou um longo aqueduto. Em 92, a área onde está localizada a fonte em outros povoados tornou-se município. Em 99, chegou a fonte em eletricidade. Não importa se muitos Bangua continuam a professar a religião tradicional, se a estrutura social básica ainda está apoiada em um sistema ancestral orientado por 1000 normas antigas. A fraternidade que está inscrita no coração de cada homem como semente do verbo divino, em fonte, triunfa e realiza milagres. O rei atual, o Dr. Lucas Ishfua, filho do Fon precedente, viu e compreendeu essa realidade. Todos aqueles que seguem essa espiritualidade, ele nos afirmou, são justos e retos e concorrem para o bem da comunidade. Por isso, publicamente, durante minha última viagem, ele se colocou à frente do seu povo e convidou todos, com decisão e ardor, a viver a espiritualidade do nosso movimento, cujo estatuto prevê, entre seus aderentes, pessoas de qualquer religião e também sem referencial religioso, mas de boa vontade. O rei declara abertamente que em fonte os habitantes que seguem a espiritualidade do movimento nunca lhe apresentam problemas. Resolvem tudo entre eles com amor. Não brigam pela demarcação de suas terras, mas o fazem em harmonia. Vivem na paz absoluta. Entre eles, com efeito, não há roubos, não se ferem nem se matam. Para eles, a polícia quase não tem sentido. Encontram soluções para todos os problemas referentes à família, porque conduzem a instituição familiar na mais completa solidariedade. Os filhos não representam um grande problema econômico. Salvam a vida, já muito estimada pela cultura africana em cada etapa específica. Respeitam a autoridade e, sempre animados pela própria cultura, valorizam profundamente os idosos. Cuidam da saúde com meticulosidade, têm uma generosidade incrível. A cultura da partilha, efeito da fraternidade, resplandece entre eles. O analfabetismo está se extinguindo. A fraternidade cria um novo estilo de vida, une a comunidade, mas ao mesmo tempo distingue os papéis e as funções. Assim sendo, as pessoas, as famílias, as pequenas empresas, as instituições tradicionais e públicas, por meio da fraternidade, atingem o próprio objetivo, respeitando cada grupo e colaborando com eles. Por isso, permitem que a sociedade em seu conjunto realize seu objetivo político, o bem comum. Personalidades eclesiásticas e civis nos encorajam dizendo: aquilo que vocês fizeram ontem devem fazer em toda a África e no Madagascar. Entre outras, observando o que está acontecendo, falam de um milagre. Um povo inteiro, com seu rei, está realizando uma revolução de amor, semelhante àquela que se viu quando, no tempo do Império Romano, profundamente corrupto como era, os primeiros cristãos, nascidos ontem, já tinham invadido o mundo até então conhecido, como disse Tertuliano. Senhoras e senhores, tudo isso fez e faz um espírito de fraternidade numa tribo africana, que se tornou um povo, com a qual nos encontramos antes que entrasse em contato com o que chamamos de civilização. O que poderá fazer essa atitude de fraternidade é o que nos perguntamos, se ela animar o resto do mundo